Dromedário em Botafogo, 1969, 85 quilos. Uma semana depois, Tim tocava campainha no apartamento que Fábio e seu empresário Glauco Timóteo dividiam na Rua Real Grandeza, em Botafogo, no sugestivo número 171. O movimento era intenso, o som sempre em alto volume, menininhas entravam e saíam o dia e noite, atraídas pelo sucesso do cantor galã e pelo charme do empresário conquistador. Tim chegou com uma sacola de roupas, um violão numa capa de pano e um grande gravador de rolo, que imediatamente ligou para mostrar 2 bases já gravadas do seu disco em São Paulo. Explicou que ainda faltava compor algumas músicas e finalizar outras. Aquilo era só o começo. Fábio e Glauco ficaram chapados com o som, com a pegada de baixo bateria funkeado, a guitarrinha R&B, o órgão Hammond gemendo. Tim também ficou besta. O Juancito tinha até secretário, um garotão chamado Betinho, que era um pau para toda obra e um faz-tudo da casa. Quando Glauco o mandou à padaria comprar pão, presunto, queijo e refrigerante para o lanche de fim de tarde, Tim emendou. Então tu aproveita a viagem e me traz um sonho, tá, meu filho? Daquele bem gordo, bastante creme. Traz 2, 3, traz 4. Vários sonhos e sanduíches depois, caía a noite em Botafogo e Tim estava cansado. Tanto das 7 horas de viagem de ônibus, como das emoções de voltar para casa. Para alguma casa, para sua cidade. O apartamento tinha 2 quartos, um de Fábio e outro de Glauco, quase sempre acompanhados. Onde dormiria o gordinho? Tu sabe o que é um dromedário, Tim? Perguntou Fábio. Pô, meu irmão, aquele camelo de 2 corcovas, mas qual é o lance? Pois é, meu amigo. Fábio apontou para o velho sofá da sala. Este é o dromedário. Vais encarar? O sofá tinha 2 corcovas capazes de provocar desvios na coluna. Mas Tim não se incomodou. Sob o seu corpanzil, os calombos quase se nivelavam e em 5 minutos ele estava dormindo e roncando feliz. Logo se adaptou à vizinhança. Tornou-se íntimo de Ismael, dono da padaria Paraíso, onde tinha crédito e fazia basicamente suas refeições, já que a empregada da casa era uma mulatinha alegre e gostosinha, mas cozinhava pessimamente, quando cozinhava. Tim fora contratado por André Midani, presidente da Philips, sem nunca ter sido ouvido, por 2 fortes motivos. Primeiro, uma entusiástica recomendação dos Mutantes, e em seguida, de Erasmo Carlos. O cara tinha que ser mesmo muito bom, pensou André, que comandava o time campeão da gravadora da moda. Por isso mesmo, a fila do estúdio na sobreloja do velho Cineac Trianon, um cinema de sessões passatempo, era grande e havia muitas estrelas na sua frente. O tempo passava e Tim não gravava. O produtor ainda não decidira sobre o repertório, o estúdio trabalhava 24 horas por dia, com 3 equipes de técnicos para atender todo o imenso elenco de estrelas da Philips e da Polydor. A fila era imensa. Não havia outros estúdios disponíveis. Cada gravadora tinha os seus só para os seus contratados. O dinheiro do adiantamento da gravadora se consumia em sonhos, empadinhas, croquetes e fitas de gravação. Sozinho em casa, Tim gravava e regravava vozes e músicas, ensaiava com as bases, imaginava arranjos. O entra e sai de brotos continuava. Glauco e Fábio aproveitavam a juventude, o sucesso e a recente chegada da pílula anticoncepcional ao Brasil, que provocara nas meninas o efeito de um festivo estouro da boiada, celebrando o fim de séculos de medo e opressão. Era um beber e um dar sem conta, dizia o poeta Vinícius de Moraes nas mesas do Antônios. E Tim, sempre sozinho, com seu gravador, via com olhos compridos todas aquelas garotinhas gostosas, e mesmo as nem tanto, entrando alegres nos quartos com Glauco e Fábio. Depois, ouvia risos, gemidos, gritos,
ligava o gravador e cantava com tristeza e raiva. A única notícia boa foi o convite de Fábio, contra a vontade do seu produtor empresário Carlos Imperial, para que Tim fizesse uma participação nos seus shows e garantisse uma graninha. Tim convencera Fábio de que nos Estados Unidos todos os bons shows tinham um opening act para esquentar o público e que ele era o homem certo para aquecer, e como os muitos shows que Fábio fazia na onda do sucesso de Stella. Tim cantava Meu País e 3 ou 4 músicas em inglês com o trio que acompanhava Fábio. O público delirava. O tempo passava, as gravações atrasavam, as coisas estavam enroladas na gravadora, as garotas entravam e saíam. Fábio e Glauco se compadeciam de Tim, sem dinheiro, sem disco e, principalmente, sem mulher. Chegavam a pedir para algumas mais liberais que fizessem uma gentileza ali na amizade. Dá um pouquinho para ele, é um cara legal, vai ser um cantor muito famoso, eles pediam. Mas em vão. Elas preferiam esperar que ele estourasse. E Tim continuava a perigo, louco de tesão para cantar, tocar, gemer, fuder, sozinho com seu violão e seu gravador. Fábio e Glauco viajaram com os músicos para shows em Salvador e Recife. Não havia passagem para Tim, que ficou sozinho em casa, com uma graninha para as despesas, mas terminantemente proibido de atacar a empregada. Sua primeira providência foi tirar folga do dromedário e se mudar para a cama de Glauco, depois de testar a de Fábio. Na parede em frente à cama havia um imenso pôster colorido de uma morena estonteante, nua contra o mar azul do Tahiti. Nos lençóis e travesseiros ainda dava para sentir o perfume do broto degustado por Fábio. Tim se sentiu mais sozinho do que nunca. Pegou no violão e começou a cantar. Quando Fábio voltou da viagem, Tim ligou o gravador e disse que tinha feito uma música inspirada no pôster. Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir, tenho muito para contar, dizer que aprendi. Que na vida a gente tem que entender que um nasce para sofrer enquanto o outro ri. Carajo, meu irmão! Gritou Fábio, aplaudindo azul da cor do mar e abraçando Tim. Tu acabou de fazer a música da tua vida! Muito do azul daquele mar era do pôster. Muito daquela tristeza era dos risos nos quartos e dos choros na sala. Muito daquele momento se transformaria em um dos seus grandes sucessos. Em setembro de 68, no Rio de Janeiro, o 3º Festival Internacional da Canção lotava o Maracanãzinho e tomava conta da cidade, transmitido ao vivo pela TV Globo. Uma das finalistas era o soul Juliana, da nova dupla Antônio Adolfo e Tibério Gaspar, que tinha estourado o mega hit Samarina com Wilson Simonal no LP Quem Não Tem Swing Morre com a Boca Cheia de Formiga, e emplacava um sucesso atrás do outro. Tibério conhecia Tim da lanchonete Vagão, e quando foi gravar a música com a sua banda Brazuca, às vésperas do festival, lembrou-se do amigo e, sobretudo, da sua voz, e o chamou para engrossar os backing vocals da gravação de Juliana no estúdio da Odeon, na Avenida Rio Branco. E Tim engrossou mesmo. A Brazuca era um grupo montado pelo talentoso pianista Antônio Adolfo e o letrista Tibério Gaspar, no formato do Brasil 66 de Sérgio Mendes, com excelentes músicos como o baterista galã Vitor Manga e o baixista Luizão Maia, e 2 cantoras bonitas, gostosas e que até cantavam bem. No estúdio da Odeon, quando abriram os microfones para a gravação dos backing vocals, todo mundo cantava, mas só se ouvia a voz de Tim, quase tão alta quanto a das solistas Julie e Bimba.